consegue. Eles conseguem. Então, tranquilo, a gente espera. Tá. Então, acostumada a ficar mais livre andando, né? Vou ter que... É aquela história, você começa a conversar e vai andando na sala inteira, né? Posso, então? Bom, pessoal, mais uma vez, boa tarde, né? Então, hoje nós vamos conversar, né, um pouquinho sobre estrutura e elaboração de projetos de pesquisa, tá certo? Então, na sequência de apresentação, como que nós vamos conduzir essa apresentação? Faremos algumas considerações gerais, né, as considerações iniciais, e falaremos, antes de entrar diretamente no ponto de elaboração de projetos, a gente vai conversar um pouco sobre o estilo e a linguagem da escrita, porque a gente sabe que tem um estilo diferente, né? A escrita científica ela demanda um estilo e uma linguagem específica. Depois falaremos do projeto de pesquisa em si, falaremos da estrutura, e a gente sabe que isso varia muito, a depender da agência de fomento, a depender do programa, então é algo que realmente pode variar. Falaremos de algumas aplicações e exemplos, porque eu acho que é importante, porque às vezes você monta uma estrutura e quando você vê um modelo, alguns editais que eu trouxe para vocês, tanto do CNPq como da FAPDF, como que são estruturados esses projetos, tudo bem? E, por fim, nós faremos as considerações finais acerca de toda a apresentação. Bom, pessoal, inicialmente eu gosto de perguntar, né, por quê? Né, por que escrever um projeto de pesquisa? Aí muitos, né, podem responder, porque o curso pede lá um projeto, no início do curso você tem que apresentar um projeto de pesquisa, mas, assim, para vocês, por que vocês acham que é importante escrever um projeto de pesquisa no início de um mestrado, no início de um doutorado? Qual a visão de vocês sobre isso? Por que vocês estão... Todo mundo está escrevendo seus projetos, né? Por que vocês estão escrevendo um projeto de pesquisa? Você tem uma dúvida e... Alguém mais? Pessoal, quando você... No meu caso é para, enfim, eu quero buscar um roteiro, um roadmap, como fazer alguma avaliação. Exato. Então, é, na verdade, um planejamento, né, que você faz para elaborar uma pesquisa. Então, tudo se parte de um projeto, né? Por mais elaborado ou por mais simples que seja, em determinadas situações, quando você faz uma elaboração, um plano de trabalho, de como você vai realizar uma determinada pesquisa, você vai perceber que isso facilita muito o andamento dessa pesquisa, né? Você começa a estabelecer uma série de etapas e você vai seguindo aquelas etapas. Então, é exatamente sobre isso que a gente vai conversar, sobre essas etapas que a gente vai propor para conseguir executar um projeto de pesquisa. Tudo bem? Vocês podem interromper sempre que possível, tá? Eu falo um pouco rápido, mas podem interromper. Então, no primeiro momento, pessoal, quando a gente começa a escrever, seja um projeto de pesquisa, seja um artigo científico, é sempre uma figurinha de um fardo muito pesado, né? Muitas pessoas encaram esse projeto que, nossa, de fato, eu vou ter que escrever mesmo um projeto, vou ter que escrever aquele artigo. Então, como uma atividade que demanda, né, digamos assim, um gasto de energia, e às vezes as pessoas encaram isso como um momento de realmente muito fardo, né? Aquele fardo que você carrega até a elaboração. E nesse momento, pessoal, o importante de se ter quando vai iniciar um projeto é leitura. Por que eu falo de leitura? Porque quando você começa a elaborar, todos vocês aqui, ou já chegaram com um projeto pronto, ou começaram a delinear um projeto de pesquisa. E para que a engrenagem comece a funcionar na nossa mente, um dos pontos primordiais é ler. Ler bastante. Por que essa leitura? Isso, claro, dentro da área de atuação de cada um, como eu vi a formação de vocês, ou seja, cada um se propôs a elaborar um determinado tema. Será que não estava funcionando direitinho aqui? Não, ou tem que ficar mesmo com o microfone? Bom, tá ok. Então, como eu falei, dentro de cada área existem questões em aberto, né? Existem muitas coisas a se buscar, a se pesquisar.
Então, com uma boa leitura acerca do tema que você faz, você tem maior chance de fazer as perguntas corretas, de buscar as explicações, as sugestões. Porque é o seguinte, toda vez que você vai começar uma pesquisa, alguém já fez algo a respeito. Então, é muito difícil que a sua pesquisa seja inédita, que nunca ninguém tenha buscado, nunca ninguém tenha feito nada sobre. Então, essa leitura, ela vai justamente possibilitar você a ter aqueles starts que você precisa sobre as lacunas, sobre o que já tem sido feito, sobre o que precisa ser feito dentro da sua área de pesquisa, tá certo? Então, por isso que eu começo falando dessa leitura. Não comece um projeto ou um artigo sem ler bastante sobre a área do qual vocês estão trabalhando. E nesse processo, a gente tem, né, uma mania de procrastinar, né? A gente sempre está colocando aquela tarefa, a gente começa a estabelecer as metas. Eu vou escrever meu projeto, tem lá 5 etapas e eu vou começar. Se eu fizer um daqueles tópicos por dia, ao final da semana eu vou estar lá meu projeto concluído. E você vai procrastinando, e aí chega no final do processo, você percebe que ainda não tem nada escrito, mas você fala, não, mas eu, de repente, se era para mim ter feito um capítulo por dia, um tópico por dia, mas de repente são 5 tópicos, eu posso passar uma sexta toda, né, escrevendo. E esse vai esse ciclo vicioso, pessoal. Então, primeiro momento da escrita, quando vai começar um projeto, não procrastine, tá? Estabeleçam metas e cumpram essas metas. Isso é muito importante. Bom, pessoal, e como eu comentei, antes de falar diretamente da estrutura de um projeto, né, como elaborar um projeto de pesquisa, existem algumas coisas que precisamos ter muito cuidado, que é o que diz respeito à escrita, ao estilo da escrita científica. Porque eu costumo falar que escrita científica, ela demanda uma especificidade maior. Né? Não é uma carta que você escreve para o seu amigo, não é uma carta que você escreve para a sua mãe. Então, assim, ela tem um modelo, ela tem uma estrutura peculiar. Tá? E uma das características, algumas das características importantes que vale a pena citarmos, é a questão de uma linguagem formal. Quando você vai escrever um projeto de pesquisa ou um artigo científico, você precisa ter essa formalidade que a escrita exige, tá certo? Outro aspecto muito importante é a questão da clareza, de um texto claro e conciso, tá? Às vezes você lê um parágrafo inteiro e você não consegue absorver o que aquele indivíduo quis te passar, né? Ou seja, não tem clareza na escrita, não tem clareza na sua forma de escrever. Algo muito importante é as sentenças curtas, pessoal. Um dos grandes problemas que a gente observa muito no meio acadêmico e no meio geral é aquelas longas sentenças que não te dizem nada. Então, assim, priorizem sentenças curtas. Por quê? Às vezes, quanto menos palavras, tá? Quanto menos informação, melhor. Porque você começa a fazer aquele texto longo e vai enrolando, a famosa enchendo linguiça, né, que a gente fala, e no final não diz muita coisa sobre o que você quer. Então, assim, o texto científico, ele é preciso, ele é mais específico, ele é pontual, tá? Você não precisa ficar preocupando. Tem gente que pergunta, mas quantas páginas tem que ter o projeto? Quantas? Não é essa a questão. É o conteúdo, é a qualidade da tua escrita, tá certo? Palavras simples, pessoal. Tem, às vezes, alguns trabalhos que a gente vê, sabe aqueles textos de direito, que a gente vê aquelas palavras que, às vezes, para compreender algumas, você tem que buscar um dicionário do lado? Então, quando você vai escrever, embora eu falei que existe uma formalidade na linguagem, mas ela não necessita daquelas palavras muito elaboradas que, às vezes, as pessoas não conseguem nem compreender o teu estilo, o que você está querendo falar naquele texto, tá certo? Então, ficou claro para vocês, a priori, essa questão as características básicas de um texto científico? Tudo bem? Podemos prosseguir? Ok. Quando eu começo a explicar algumas coisas, falar das características, é sempre bom também nós reportarmos os principais problemas encontrados, porque quando você visualiza quais são os problemas, a tendência de errar menos, né? Então, um dos problemas que nós encontramos muito nos textos é quanto à questão de abreviações. Por exemplo, primeiro, siglas no geral.
Quando você se reporta a uma sigla ou uma abreviação pela primeira vez, você sempre tem que expressar o significado daquela sigla, tá? Às vezes, uma sigla, por mais simples que seja, na sua área de atuação, o leitor ele pode não ter conhecimento. Então, sigla é um problema sério. Às vezes, tem lá, o autor começa a escrever alguns textos, começa a colocar umas siglas e já não reporta a primeira vez. Depois que você reporta a primeira vez aquela sigla, durante o texto você pode usar sem problemas e não precisa mais citar. Tudo bem? A questão dos numerais, pessoal, existe uma dificuldade, às vezes, das pessoas, principalmente se você trabalha com grandezas, separar o número da unidade, né? Então, tem isso muito nos materiais de métodos, quando vocês colocam, quando nós lemos esses trabalhos, e tem muitas vezes a grandeza, o símbolo, né, junto com o numeral. Tem alguns casos que são exceções, né? Por exemplo, porcentagem vem sempre junto ao número, grau, mas existem, né, sempre que você tratar um numeral, a grandeza, a unidade qual é a medida, é separada, tá certo? Outro problema sério, pessoal, é que, em geral, as pessoas têm uma mania de escrever na voz passiva, né? E o ideal do texto científico é você escrever na voz ativa, tá? Na ordem sujeito, verbo, predicado, né? Então, é sempre comum nós lemos os textos e até a questão do entendimento, assim, ele melhora bem quando você escreve na voz ativa, ou seja, na forma direta, certo? Muitas pessoas têm a dificuldade de entender qual pessoa usar, ou seja, primeira, terceira pessoa, né? E essa dúvida ela repercute muito quando você lê muitos artigos científicos, por exemplo, principalmente de revistas estrangeiras, eles utilizam muito a primeira pessoa, tá? No plural. Isso é normal. Então, assim, antigamente a gente aprendia que era sempre na terceira pessoa, mas pode usar, tá? Pode usar. Principalmente para artigos nas revistas estrangeiras, elas têm adotado muito essa escrita. Tudo bem, pessoal? Tá. Isso, por exemplo, nós realizamos determinado trabalho, né, no plural. Geralmente, na parte de metodologia, eles costumam colocar o I, certo? Mas o que é mais comum é na terceira pessoa, tá? Tudo bem, pessoal? Podemos seguir? Tá claro até aqui? Bom, igual eu falei anteriormente, a especificidade do texto, né? O texto científico ele é muito específico. E quando eu falo de sentenças complexas, foi aquele problema que eu estava me reportando. Você, às vezes, escreve as sentenças muito longas, com palavras muito difíceis, e acaba complicando o entendimento do seu texto, tá certo? Então, um dos grandes problemas. Tem sentenças que você fica lá, já terminou seu fôlego, esperando um ponto, uma vírgula, e você não consegue encontrar a pontuação. Ou seja, você já vai lendo e não consegue achar o ponto final, a vírgula, ou seja, a pontuação adequada. Então, evitem essas sentenças muito longas. Tudo bem? Ambiguidade, pessoal. Outro problema bem reportado quando a gente lê muitos projetos, muitos trabalhos científicos. Você precisa utilizar, e voltando ao que eu tinha me reportado quanto à questão da clareza do texto, né? Então, evitar palavras ambíguas, né, de duplo sentido. Isso também deve ser evitado. Pessoal, nesse primeiro momento, nós conversamos mais a respeito do estilo e linguagem, tá? Agora que nós vamos, de fato, conversar sobre a estrutura de um projeto científico. Até aqui, está tudo tranquilo? Conseguiram compreender? Ok? Tudo bem. Como eu perguntei para vocês, né, o porquê de escrever um projeto de pesquisa, e agora nós vamos entender que num projeto de pesquisa, você de fato vai responder algumas perguntas básicas. Que perguntas seriam essas? A primeira era o que fazer. O que você vai fazer? Ou seja, qual o tema do meu projeto? O que eu vou trabalhar? É a primeira pergunta que você tem que responder. Outra coisa, por que fazer aquele trabalho? Ou para que fazer aquele trabalho? Ou seja, qual o objetivo? O que eu estou buscando com a minha pesquisa? Por que é importante? Qual a relevância desse meu trabalho? E como fazer, né? Então, assim,
Essas 3 perguntas, elas precisam estar muito claras na cabeça de vocês, porque são as perguntas chaves para a elaboração e a estruturação desse projeto. Tudo bem? Então, o que, por quê ou para quê, né? E ainda como. Como que eu vou realizar a minha pesquisa, tá? E nesse como, pessoal, é importante fazer um parêntese, que muitos dos trabalhos, principalmente a questão, quando você envia projetos para a CNPq e outras agências de fomento, um dos critérios que eles pegam muito no pé é justamente se você tem essa pergunta como, ou seja, um aspecto metodológico bem elaborado. Porque são muitos trabalhos, ou seja, às vezes os textos podem estar bem elaborados, mas eles precisam selecionar um determinado número de trabalhos. E às vezes eles vão justamente naqueles pontos. Essa metodologia aqui não faz muito sentido, não é possível fazer, então eles já vão cortando o seu projeto. Então, esse aspecto metodológico é muito importante para a elaboração do projeto de pesquisa. Volto a falar, como que você consegue responder essas 3 perguntas que eu mencionei? Com uma boa leitura, tá? Bom, pessoal, eu vou apresentar uma estrutura de projeto. Mas lembrando, aqui a gente vai apresentar uma estrutura conforme a ABNT, porém, existem variações, tá? Isso muda bastante. Por isso que o que eu queria de mais importante que vocês se atentassem, não exatamente a estrutura, a sequência que eu vou colocar para vocês, e sim a cada uma dessas partes, ou seja, entender o conteúdo inerente a cada uma dessa estrutura, porque não necessariamente você vai ter um projeto com todas as partes, isso varia, mas se você entender o que compõe cada uma dessas partes, é o objeto mais importante. Porque se no seu projeto, não, eu preciso que você tenha bastante clareza no problema, nos objetivos, nos aspectos metodológicos, ok, não precisa ter toda uma estrutura completa, porém, entender cada uma dessas partes é fundamental. Tudo bem? Eu coloquei aqui para vocês uma figura que mostra, né, a estrutura, de fato, desde a capa, a folha de rosto, lista de figura, lista de tabelas, lista de abreviações, lista de símbolos. Essa parte, pessoal, é opcional do que eu estou citando, tá? Quando, a partir do sumário, já são partes obrigatórias de um projeto, ou seja, o leitor ele precisa ter uma sequência do conteúdo que você vai abordar dentro do seu projeto. E as partes essenciais, que seria introdução, referencial teórico, que nós vamos ver que ele também pode ser opcional, a depender do projeto. A metodologia, tá certo? O orçamento, pessoal, é importantíssimo ter esse recurso financeiro empregado, afinal, alguém vai estar pagando o seu projeto. Alguém vai estar custeando. Então, você precisa deixar claro esses recursos utilizados. Um cronograma. Por que um cronograma? Sempre que você vai elaborar um projeto, você precisa delimitar no tempo. Aqui, o mestrado de vocês são 2 anos, correto? Então, vocês têm um tempo de execução desse projeto. Então, desde a elaboração do projeto até a defesa das dissertações de vocês, vocês precisam ter um cronograma. E as referências bibliográficas. Bom, eu coloquei para vocês uma sequência sugerida. Quando eu digo essa sequência sugerida, é porque pode ter variações. Muitos desses tópicos que eu listei, em alguns projetos, que nós vamos ver os exemplos práticos, não vão aparecer. Tá? Mas essas, geralmente, dentro dos programas de pós-graduação, né, é uma estrutura que a gente costuma trabalhar, tá? Que essa estrutura traz a introdução, e lembrando que, dentro da introdução, pessoal, existem esses subtópicos. O que acontece? Em muitos projetos, eles podem vir separados, principalmente a partir de objetivo, justificativa. Você pode compor esses 4 tópicos que eu listei dentro da sua introdução, tá? Ou ainda você pode colocá-los separados da introdução. Você pode elaborar a sua introdução do seu projeto e falar desses tópicos separadamente. Ficou claro isso? Tá, referencial teórico, né, como eu falei,
Metodologia a ser empregada, e aqui já vale um aviso. Projeto é algo que você ainda vai executar. Logo, os verbos eles são colocados no futuro, correto? Bom, outro tópico também que costuma aparecer é a questão dos resultados esperados ou as principais contribuições, né? Porque quando, principalmente, alguma agência de fomento está investindo na tua pesquisa, ela precisa saber qual o retorno disso, ou seja, qual a contribuição do teu trabalho para nós, ou seja, para a sociedade, para o ambiente, né, como um todo, ok? E os outros tópicos que eu já citei, né? A questão do orçamento, o cronograma e as referências bibliográficas. Eu preciso seguir totalmente essa estrutura? Não. Mais uma vez, ela é variável. Vai depender do projeto, da agência que você está submetendo, em que meio ele está inserido. Tudo bem? Bom, pessoal, só para demonstrar algumas partes, a questão da capa, né? Você vai apresentar um projeto no seu programa de pós, né? E você precisa ter lá uma capa para ter uma identificação do seu projeto de pesquisa. Estou na sua frente? Tá. Então, você tem... O que vai conter essa capa inicialmente? O nome da sua instituição, o curso, né, o mestrado que você está fazendo, o seu nome, o título do seu projeto, a cidade da instituição e ainda o ano, né, o ano de entrega do trabalho. O modelo, rapidamente, pessoal, é mais ou menos isso. Isso é uma capa de um projeto. Muito simples, né? Ok? Bom, essa folha de rosto, pessoal, ela também, dentro dos projetos acadêmicos, dos projetos de pós-graduação, ela é importante. Por que ela é importante? Porque ela também tem uma parte dessa folha de rosto que identifica do que se trata o seu trabalho. Se é um projeto de pesquisa, de dissertação, se é um doutorado, se é uma monografia, se é um TCC. Então, dentro dessa parte, você tem uma explicação disso. Que é nesse exemplo aqui, ó. Aqui nesse cantinho, né, do lado direito, você vai ter projeto apresentado, e você coloca o curso e também informando qual o título da obtenção que está sendo pleiteado, certo? Então, essas são as duas partes iniciais desse projeto. O sumário, você também precisa conter para que você tenha lá uma fidelidade do que você vai apresentar no seu trabalho, ou seja, você tem o que você está apresentando, a página onde ele está, aquele tema que você está se reportando, tá certo? Então, uma sugestão que eu sempre deixo, claro, é a questão da utilização do sumário eletrônico. Não sei se vocês já usaram ou conhecem ou sabem como fazer o sumário eletrônico. Não? Sim? Sim. Tem a opção de... Exato, classifica o título e depois automaticamente você já insere. Tá? E isso é muito bom porque você marca todos os títulos e subtítulos do seu trabalho e você evita de deixar algum título de fora. Tá certo? Bom, pessoal, esses primeiros elementos, eles são, digamos assim, básicos, né? É muito óbvio, né? Muito trivial. Vamos, de fato, começar a conversar sobre as partes, digamos assim, os elementos textuais, né? Que aqueles são os elementos pré-textuais. E agora, de fato, nós vamos conversar sobre o que compõe um projeto de fato. Tudo bem? Pessoal, e nesse momento de introdução, eu vou me reportar tanto a uma introdução, de uma forma geral, para um projeto, como também uma introdução para um artigo científico, ou seja, como elaborar uma introdução de um trabalho, tá certo? Como você vai compor essa parte. Existem 3 aspectos fundamentais que vocês precisam deixar bem claro na introdução, que seria a informação, o fluxo de ideias, tá? Nós vamos ver que muitas vezes as pessoas escrevem, parece uma coxa de retalho, né? Você vai juntando, encaixando algumas partes de texto e você não tem uma fluidez do texto, você não tem um fluxo de ideias sendo desenvolvido, tá certo? E ainda, pessoal, citação. Eu já li trabalhos em que na introdução não tinha uma citação.
Então, é errado, porque você não elaborou todo aquele texto de cunho pessoal, tá? Então, cuidado com isso. A citação é importante, tá certo? Oi? Não, pois precisa para dar um embasamento teórico ao seu texto, tá certo? Bom, pessoal, no que diz respeito à informação, ainda vamos fazer mais uma outra subdivisão, tá? E como eu reportei, aqui eu estou falando de uma introdução, seja para um projeto, seja para um artigo científico, que vocês também preparam os artigos científicos das dissertações de vocês, não é isso? É obrigatório também, Luciane, o artigo aqui? Certo, então já serve para o artigo, tá? Bom, pessoal, a contextualização. Nesse primeiro aspecto da contextualização, você de fato vai preparar o leitor para o entendimento do seu texto, né? Ali no primeiro e no segundo parágrafo, você precisa fazer uma contextualização. E, pessoal, lembrando que uma introdução, ela parte de um sentido mais amplo, tá? Imagina uma pirâmide invertida. Você parte do amplo, tá? E vai chegando no específico. Ou seja, você vai afunilando aquele fluxo das suas ideias, do seu tema do qual está trabalhando. O estado da arte, pessoal, o que é isso? O estado da arte numa introdução, ou esses 3 tópicos que eu marquei em vermelho, ele compõe melhor quando você tem um referencial teórico, por exemplo. Porque na introdução, quando você escreve a introdução de um artigo, você contempla esses 4 passos. Quando se trata de uma introdução de um projeto, não necessariamente você fala do estado da arte dentro da introdução. Por quê? Você tem um espaço lá no referencial teórico para isso. E o que seria esse estado da arte? É a fronteira do conhecimento. O que já foi feito sobre o trabalho que você está realizando? O que precisa ser feito ainda, né? Tem os chamados gaps, ou seja, quais são as lacunas dentro dessa área, que é justamente nesse aspecto que vocês precisam trabalhar bastante, que são as lacunas. Com certeza, os trabalhos, os projetos que vocês estão elaborando é para resolver, digamos assim, ou propor soluções para determinados, seja um problema de ordem ambiental, social, econômico. Então, vocês estão trabalhando em cima de um gap, em cima de uma lacuna, que vocês já fizeram toda uma busca sobre aquele assunto e vocês sentiram a necessidade que precisa pesquisar mais sobre esse tema. E o objetivo, ou seja, a proposta do seu estudo. O que eu estou buscando com esse meu trabalho? Qual o principal objetivo dessa pesquisa? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Está compreensível? Oi. Diga. Estado da arte. Vamos lá. Falou, ok? Estado da arte. Beleza. Qual o seu tema mesmo de atuação? O seu trabalho, o seu projeto de pesquisa já pensou em? Já, vai ser um estudo de caso ali na 26 de setembro. Certo. Então, estado da arte, você vai fazer uma pesquisa bibliográfica, né? E verificar os estudos que já foram feitos sobre isso, quais os principais estudos, né? O que tem sido feito e o que precisa ainda. Ou seja, você vai fazer uma explanação geral. Nossa, sobre esse aspecto que eu estou trabalhando, que eu estou estudando, já foram feitos tais e tais trabalhos. Mas alguém ainda não trabalhou sobre uma determinada questão, que aí já entra. Então, é como se fosse uma revisão bibliográfica. Você vai fazer essa análise do que já tem de estudo, tá? A fronteira do conhecimento, ou seja, até onde é local o seu ponto de estudo, mas alguém já fez em algum outro lugar, como fez? Então, são essas perguntas que vão te nortear, ou seja, é que te vão colocar a par do que está sendo trabalhado. Entendeu? Quanto ao restante, tranquilo? Bom, e como eu falei, o fluxo da ideia, pessoal, isso é muito importante. Como que você vai manter o leitor atento ao seu trabalho? Como que você vai dar uma sequência clara do que você está trabalhando? E como eu já falei para vocês, parte da visão geral, da visão ampla, para o específico.
Ou seja, então, é muito importante que o seu texto tenha esse fluxo de ideia bem consolidado, tá certo? Isso facilita o entendimento do seu projeto, do seu trabalho. Citação, pessoal. Esse é um aspecto muito importante, como a colega reportou, né, que não tinha feito. Que citar? Quais os trabalhos que eu vou mencionar? Por que eu preciso fazer citação, pessoal? Primeira coisa, você precisa da base teórica, da consolidação, à sua pesquisa. E o que citar? Quais os artigos importantes que devem ser citados? Né? Esses artigos pioneiros, aqueles artigos assim, chave. Por exemplo, você está lá no seu estudo, qual foi assim, aquele trabalho pioneiro importante? E quando eu falo de trabalhos pioneiros, já chama atenção para um outro cuidado. As citações, pessoal, elas precisam também serem atuais. É importante você citar aqueles trabalhos base, por exemplo, dentro da genética, por exemplo, minha área de atuação, eu sempre vou falar de Watts e Crick. Mas o Watts e Crick foi lá em 1953, mas foi um trabalho-chave que desvendou, né, elucidou muitas questões. Então, assim, existem trabalhos-chave, pioneiros, assim, importantíssimos para a sua pesquisa, mas você precisa também citar os trabalhos mais recentes. O que tem sido feito? Principalmente, pessoal, quando se fala de publicação. Quando você vai publicar seu artigo, as revistas elas já têm uma cota de artigos que elas aceitam seus artigos mais antigos, né? Ali uns 30%, 20%. Fora isso, elas querem os últimos 10 anos, os últimos 5 anos. Então, se você elabora um trabalho, um artigo científico com citações muito antigas, você vai ter problemas para publicar depois. Tá? Então, percebam que a gente sempre está fazendo um gancho para a questão do projeto, elaboração de projeto, mas também já puxando para a questão das publicações do artigo científico, que eu acho importante, né? Que todos vocês também vão estar nessa tarefa de elaborar um artigo científico. Tá? Então, além dos mais recentes, também os mais importantes na área. Tudo bem? Como que você percebe isso? Como que tem essa sensibilidade? Como eu falei lá no início, leitura e mais leitura. Pessoal, quando vocês estão elaborando, escrevendo um projeto de pesquisa, vocês estão fazendo um mestrado, um doutorado, que seja, vocês precisam estar muito atentos dentro da sua área de atuação. Vocês têm que conhecer as principais revistas da área, vocês têm que conhecer o que se está fazendo na sua área, porque você está fazendo um mestrado, né, no caso de vocês profissional, ou seja, vocês têm um conhecimento bem específico e precisa ser bem amplo quanto ao tema. Isso está claro? E com isso só vai, mais uma vez, eu sempre vou estar batendo nessa tecla, leitura, leitura e mais leitura. Tudo bem até aqui? A forma de citação. E as normas de citação, às vezes, tem pessoas que ainda têm muita dificuldade. Também depois a gente pode ver os trabalhos, a parte prática, e eu posso explicar também como fazer citação direta, citação indireta, né? Pessoal, então, começando a estruturar, já falamos como que é composta uma introdução. Falamos tanto no sentido de uma introdução para um projeto de pesquisa, como uma introdução para um artigo científico, tá? Ou seja, os elementos básicos de como compõe um texto de uma introdução. Todo mundo ficou claro isso? Então, vou olhar as introduções de vocês daqui umas 2 semanas, está todo mundo perfeito, né? Vamos lá. O problema a ser abordado, pessoal, todos os projetos de pesquisa, eles sempre traz esse item. Problemático, principal, problema a ser abordado. Quando você fala problema, essa palavra você quer dizer o que você vai trabalhar, ou seja, qual a problematização da sua pesquisa, qual é o foco da sua pesquisa, tá? Então, você precisa anunciar a ideia básica do seu projeto. Isso que é essa qualificação do problema. Em muitos editais, ele traz ou problematização ou qualificação do problema. Essa qualificação nada mais é do que você, de fato, delimitar o seu tema de pesquisa. Às vezes, você tem um tema mais amplo. E no problema, você precisa limitar, ou seja, focar qual vai ser o objeto de estudo do seu projeto de pesquisa. Além disso, pessoal, ele precisa estar dentro de um contexto.
né, da sua área. Ou seja, você, como eu já mencionei, você parte de uma área mais ampla e você precisa contextualizar dentro de uma área mais específica esse projeto. Tudo bem? Então, algo assim importantíssimo que não pode que não pode deixar de existir é justamente o que será estudado. Você qualificar o seu problema é isso. O que eu vou estudar? Tá? É o primeiro ponto de partida, certo? Você já tem um tema, você já delimitou o seu tema, e aí você precisa deixar muito claro o seu objeto de estudo, tá certo? E muitas vezes esse tema, né, esse problema, ele até é apresentado como uma pergunta. Você faz uma pergunta, isso é possível de acontecer. Você faz uma pergunta dentro do seu contexto do estudo, dentro do que você está se propondo a elaborar. Tranquilo, pessoal, quanto à questão da problematização? Bom, continuemos. Hipóteses. Às vezes, qual a hipótese do seu trabalho? Né? Aquela pergunta de graduação que às vezes o orientador está lá e você nem se atenta. Quais são as hipóteses do seu trabalho? Né? E aí você fica, oi, o quê? Né? O que é isso? As hipóteses, pessoal, é opcional. A depender do tipo de pesquisa, você não necessariamente tem uma hipótese. Tá? Às vezes, quando são algum trabalho de cunho experimental, às vezes você já elabora uma hipótese. E o que seria essa hipótese? Lembra que lá no problema nós falamos de uma possível pergunta? Aqui é como que fosse uma possível resposta. Ou seja, isso você faz a priori. Antes de elaborar, antes de executar o seu projeto, você elabora uma possível hipótese, ou seja, uma possível resposta para aquela pergunta que você fez no problema. E que no decorrer da pesquisa, ou no final do seu projeto, você refuta ou não a sua hipótese. Ou seja, foi aquela hipótese que você sugeriu, de fato, foi aceita ou foi rejeitada? É isso que você faz, tá? Então, no problema eu tenho uma pergunta, nas hipóteses eu tenho possíveis respostas, né? Possíveis soluções para aquele problema que eu apresentei. Tudo bem? Mas ela é opcional. Muitas vezes, a depender da pesquisa, você não tem uma hipótese elaborada. Oi? Não. Essa palavra sempre não. Porque, assim, a depender do seu estudo. Por exemplo, quando você tem... no nosso programa tem um pessoal que trabalha muito com ecologia aquática. Né? E aí eles têm determinadas explicações, vamos supor, para alguns aspectos biológicos, lá daquele rio, daquele lago que eles estão estudando. Então, eles supõem, né, sugerem algumas hipóteses. Mas não necessariamente uma tese de doutorado ela precisa ter uma hipótese. Isso não é sempre, não é regra, tá? Você pode ou não utilizar de hipótese. Porque, como eu falei, hipótese é algo que pode acontecer, ou seja, pode ser de fato que você supôs ou não. Tudo bem? Oi. Uhum. Com certeza. Já é questão... Imagine supor respostas. Eu também concordo. Eu também. Eu também. Você não tem muito.
Concordo plenamente com a professora Lucejane, e eu até coloco, para os meus textos, a gente assim, segue um protocolo, mas eu sempre reporto essa questão. Gente, é opcional, você não precisa ter uma hipótese. E eu concordo plenamente a questão de graduação, a gente ainda não tem maturidade para estabelecer uma hipótese. Às vezes até no mestrado a gente fica, né? Então, assim, o mais importante é a pergunta bem feita. A resposta a gente deixa para o final da pesquisa, né? E aí a gente vai ter uma resposta consolidada. Tudo bem? Então, pessoal, partindo, nós já avançamos um degrau. Nós já falamos da problematização. Então, todo mundo já entendeu como elaborar um problema, né? Como começar o seu projeto de pesquisa, que é com problematização, certo? E nós temos uma parte fundamental que, como eu mencionei, ela pode vir separada, tá? Que são os objetivos da sua pesquisa. Ou seja, o que eu quero, onde eu quero chegar com aquela pesquisa, o que eu estou buscando. E nesse aspecto, pessoal, em geral, nós dividimos em objetivos gerais objetivo geral, né, que é um objetivo geral, e objetivos específicos. Por quê? Geralmente, no objetivo geral, você é quase que o seu título, praticamente, do seu trabalho, ou seja, é a sua ideia central, né, o seu objeto principal. E nos específicos, às vezes, a depender da pesquisa, ela segue várias etapas, né, e às vezes cada etapa da sua pesquisa é um objetivo. E com isso, você estrutura melhor, você deixa uma clareza e fica até interessante para você seguir das etapas nos aspectos metodológicos. Às vezes, cada etapa metodológica é um objetivo que você vai cumprir. Tudo bem? Para esse tópico, pessoal, eu gostaria de chamar a atenção para alguns aspectos. Primeiro, verbo no infinitivo. Agora sim, igual falou a colega, sempre, tá? Objetivo, verbo no infinitivo. Avaliar, conhecer, identificar, tá? E aqui eu coloquei algumas listas de sugestões de verbos a depender do tipo da sua pesquisa. Se é uma pesquisa mais descritiva, se é uma pesquisa mais exploratória, se você tem mais uma experimentação, tá certo? Então, tem alguns verbos, se vocês buscar também, a gente encontra muito na internet, algumas sugestões de verbos, porque até isso, pessoal, é importante. Hoje a gente tem uma infinidade de ferramentas que facilita a nossa escrita. Aqueles dicionários de sinônimos, os contadores de palavras repetidas. Então, assim, usem dessas ferramentas, elas auxiliam bastante. Tá? Às vezes você está escrevendo um texto, você não percebe o quão a palavra já está repetida. E fica aquela palavra, e você não percebe que quando a gente está, é muito difícil a gente identificar os erros quando a gente escreve, né? Mas o leitor, na hora que bate o olho, ele já consegue, o orientador, né, com certeza, já devolve os textos todos bem riscados, porque a gente que não está escrevendo, a gente tem uma facilidade maior de conseguir detectar esse erro. Então, existem muitas ferramentas que eu recomendo, tá? Ferramentas do Word mesmo, e que facilitam bastante. Eu vou falar também de ferramentas da questão de referências bibliográficas, que são muito importantes, tá? Então, o principal recado quanto aos objetivos, verbo no infinitivo. Pessoal, justificativa. Esse é o ponto-chave de um projeto de pesquisa. Como eu já falei, alguém vai estar financiando a sua pesquisa. Alguém vai estar pagando, né, pelo teu projeto. Aqui, como trabalha com o Prof. Iago, com certeza vocês já ouviram aquele famoso vender o peixe, né? É aqui o momento de vender o seu peixe. Você tem que deixar um convencimento muito explícito, ou seja, por que fazer essa pesquisa? Por que ela é importante? Né? Você tem que falar claramente para a instituição ou para a agência que está pagando a sua pesquisa isso. Ela precisa estar muito clara. Por que eu tenho que fazer essa pesquisa? Qual a importância dela? Qual a relevância? Qual a contribuição? Tá? O que ela pode trazer de benefícios, seja sociais, ambientais, econômicos? Então, esse é o momento que vocês precisam caprichar. Tá? Porque, às vezes, temos excelentes ideias, mas a gente não consegue desenvolver, justificar, ou seja, argumentar por que é importante, certo? Então, esse momento da justificativa, realmente, um dos aspectos que costuma receber, digamos assim, é um aspecto positivo no sentido quando se trata de recursos.
tudo que é para diminuir algum recurso financeiro, né, que vai melhorar a questão, vai baratear. Então, isso é uma questão que, peraí, isso aqui vai diminuir custos, pode ser bem recebido, tá? Pode ser bem aceito. Tudo bem até aqui, pessoal? Oi. Em relação à justificativa, né? No caso, a gente está num mestrado profissional, né? Sim, sim. Aí a justificativa, não sei se você sugeriria, assim, ser uma coisa mais focada para resolver o problema que você está se propondo ali, ou seria uma coisa mais para o meio acadêmico, assim, na hora de justificar? Entendi. Então, como aqui é profissional, então realmente de fato, é uma visão mais prática, né, mais pontual, mais específica, ou seja, você está, como você mencionou, você está se propondo a resolver, né, um determinado problema. Então, a sua justificativa é em cima daquilo ali, ou seja, por que é importante eu desenvolver esse determinado método, ou elaborar fazer essa análise, qual a importância disso? Ou seja, e dentro da sua área, por exemplo, se é ambiental, se é econômico, se é social, você vai dar, assim, esse direcionamento. Com esse trabalho, com essa pesquisa, eu consigo melhorar tais aspectos ambientais, por exemplo. Por exemplo, mais comum, a gente está vendo muito essa questão das manchas de óleos lá nas praias do Nordeste. Você quer falar? Então, assim, alguém já se propôs, tipo assim, como resolver, o que a gente pode fazer para diminuir e tal. Então, tipo assim, no caso de vocês, de mestrado profissional, tem que levar em consideração esses aspectos mais práticos. Eu acho, né, Luciane, que acaba sendo mais aplicado, né, porque vocês já são profissionais, vocês já estão numa área de atuação, já têm um conhecimento até mais elaborado, mais consolidado do que o mestrado acadêmico. No mestrado acadêmico, uma das questões ainda está muito ali naquela... Você acaba vendo os aspectos muito na teoria, você está dentro de um meio, e vocês que já estão atuando no mercado de trabalho, é importante ter essa visão, e principalmente esses aspectos práticos. Vocês ainda tem, dentro do mestrado profissional, eu não atuo, mas eu sei que ainda tem alguns procedimentos acadêmicos, que é normal, né? Mas a questão do projeto precisa ser mais aplicada, precisa ser mais pontual e, de fato, dentro do que você está se propondo a estudar. Quando eu estou falando a questão, por exemplo, de custo, a gente elabora muitos projetos, quem paga nossos projetos geralmente universidades, CNPq, CAPES e outras fundações, né, de apoio, outras agências de fomento. Então, a gente costuma ir muito nessa questão de tentar justificar uma determinada metodologia, uma determinada análise dentro daquele meio do qual estamos inseridos, tá? E vocês podem ser mais práticos. Luciane, por favor. Você. Justificativa é justificativa. Então, por que você está preparando, por que você está estudando determinado processo, né? Ou equipamento, ou o que for. Agora, no profissional, você tem um gancho que são os produtos. Você tem uma lista de produtos. Qual daqueles produtos você está trabalhando? E onde encaixa aquele produto? Quem vai receber aquele produto? Quem vai utilizar aquele produto? E essa é a sua justificativa. Então, é um produto que já foi como se encomendado, né? Ele já tem um lugarzinho dele e você, no seu caso, já tem um lugarzinho que eu conheço o seu projeto. Você entendeu? Você já tem, a Daiane já tem o seu projeto, o Guto, acho que a maioria aqui, viu? Acho que a maioria já tem endereço para mandar o exemplar da dissertação. Então, você já foca no produto e justifica que é aquele produto que você vai entregar. E por que você vai entregar aquele produto? E para quem? E, inclusive, antes de você apresentar que produto, você vai dizer o porquê ele é essencial. Essa é a justificativa. Por que ele é essencial? Ele não existe e por que você está trabalhando com ele? Para entregar esse produto. Tranquilo? Bom, vamos seguindo. E aqui, pessoal, a questão das referências teóricas. Muitos projetos, muitos editais, às vezes nem contém mais esse item, porque ele já delimita, né, o que é preciso elaborar. Mas vamos conversar um pouco, porque, como eu coloquei, é opcional. Mas o referencial teórico é onde você justamente vai fazer uma revisão
como eu falei, lembra que eu citei lá na questão do Estadarte, de fazer todo um referencial teórico a ponto de ver os trabalhos que já foram desenvolvidos, o que precisa ainda ser feito, tá? Então, esse é o referencial teórico, ele vai te dar consistência na tua pesquisa, porque você começa a trabalhar um tema e já foi assim, explorado bastante coisa sobre ele. Então, assim, ele vai te dar assim, uma certa segurança nas suas afirmações. Tá? Então, esses referenciais teóricos, ele vai te dar base para prosseguir na sua pesquisa. Tá? E aqui, pessoal, nos referenciais teóricos, eu chamo a atenção para outro aspecto que você tem que... é muito importante que você copia, não é as sentenças, o texto, né, dos autores. Você tem que você ver as ideias. A gente tem que ter muito cuidado com isso, pessoal, porque a questão de plágio, tá? É muito, assim, muito cuidado mesmo. Você pode perder sua tese, né, sua dissertação, fora todo o constrangimento que você pode passar, né? O plágio, exatamente. Então, você não tem que fazer cópia desse material, ou seja, da sua pesquisa. Você utiliza de uma série de trabalho, de uma série de leitura para desenvolver suas ideias, tá? Com aquela, ou seja, alguém já fez algo parecido do que eu estou fazendo. Opa, deixa eu ver como que ele fez, como que ele elaborou. Não é você copiar o texto na íntegra do colega, você utiliza para ter um embasamento de construir a sua ideia, tá? Porque cada projeto é uma ideia que está sendo executada, concorda? E se alguém já fez, né, já executou uma ideia, você não pode simplesmente copiar aquele trabalho que já foi utilizado. Então, isso é muito importante, tá? Outro aspecto importante é a questão das referências, né, que elas sejam atuais, como eu já falei para vocês, que tenha uma atualização dessas citações, tá bom? Professor, essas referências, elas têm que ser necessariamente andando com o mesmo objetivo, assim, o objetivo próximo do que você está querendo buscar com sua pesquisa? Eu digo assim, que às vezes você vai trabalhar às vezes com mais de uma referência, né? Uma referência de como lidar com uma parte do trabalho que, vamos dizer que o cara fez uma pesquisa com peixe, mas o meu projeto final fala de cachorro. Olha, mas ele fez uma análise lá que eu posso estar utilizando, não preciso... Sim. Então, dentro da minha área, por exemplo, de atuação, né, eu trabalho com plantas, né? Às vezes eu estou desenvolvendo uma determinada metodologia, por exemplo, vamos supor, para uma mangueira. Poxa, mas ela já foi utilizada em uma planta, por exemplo, de abacaxi, tá? Eu posso, né, comparar, fazer essas ideias, então, sim, vai muito da ideia do trabalho, da ideia do projeto. Você, às vezes, não necessariamente, como você citou, você trabalhando com peixes, não necessariamente todas as suas referências têm que ser sobre peixes. Às vezes, tem algumas espécies próximas que utilizam uma determinada metodologia, que pode, né, utilizar para mais de uma espécie, e você pode utilizar como embasamento teórico. Tá? Isso acontece muito, por exemplo, na minha área de plantas, que a gente tem um modelo para uma determinada espécie, mas que pode ser aplicado em outras. Por exemplo, espécies perenes. Né? Eu não necessariamente preciso trabalhar só com eucalipto, por exemplo, para utilizar uma metodologia que deu certo no eucalipto. Eu posso utilizar de uma outra espécie perene e que vai surtir um efeito, né, desejado. Então, você não precisa seguir só o objetivo específico do seu trabalho. Você pode utilizar. Agora, entra um outro detalhe. Na hora de você fazer uma certa discussão dos seus resultados, já no final, digamos assim, você não dá para comparar, digamos assim, aspectos diferentes. Por exemplo, você utilizou numa espécie e comparar assim, os seus resultados de pesquisa com outro colega que fez uma pesquisa com uma outra espécie, um outro modelo. Então, tem esses aspectos. Você pode utilizar no referencial teórico, não muito específico, porém, na hora da sua discussão dos seus resultados, você tem que ter o cuidado de não comparar maçã com laranja. Por exemplo, que a depender, né, do tipo de trabalho que você está desenvolvendo, os fenômenos biológicos, eles têm uma explicação diferente. Não sei se eu consegui ser clara para você. Tranquilo? Eu só não entendi porque
que esse item pode ser opcional na... Porque a gente fala, assim, tem os projetos acadêmicos, tem os projetos das agências que a gente manda. Geralmente, quando esse referencial teórico, eles trazem como estado da arte ou qualificação do problema. Que aí você já dá uma consolidação, você já dá toda uma base teórica em outros itens. Não necessariamente tem que vir referencial teórico. Geralmente, nos projetos acadêmicos, a gente utiliza, até para as teses, dissertações, nossas dissertações, por exemplo, tem lá referencial teórico, já é dissertação. Você precisa ter uma sequência de fatos, né, de citações acerca da sua pesquisa. Mas no projeto de pesquisa não é obrigatório. A depender do modelo, ele não precisa vir, porque ele já está camuflado em uma outra parte. Por exemplo, o estado da arte. Você quer falar? Eu estou trazendo até um pouquinho para o meu caso, que vai ter que fazer uma avaliação de impacto regulatório, que não existe nada escrito, assim, no setor de água, pelo menos no Brasil. A gente sabe que a Anvisa tem feito um trabalho, já tem procedimentos. Eu estou pensando assim, em utilizar, de repente, os caminhos, procedimentos para fazer uma avaliação de impacto, que a Anvisa faz para liberar um medicamento no Brasil e tentar colocar aquele procedimento para o meu campo, entendeu? Aí, não sei, isso seria um referencial teórico, esses procedimentos que a Anvisa utiliza para fazer isso? O processo usado, não é isso? Você vai usar um processo usado em outra... Você pode usar o processo, mas você pode criar capítulos, por exemplo, de temas que você vai usar específico da regulação de reservatórios. Quais são os temas aplicados diretamente à regulação de reservatórios que você vai aplicar nesse processo? No processo, entendeu? Que você pode usar um processo para aplicar, para conduzir vários outros que não somente medicamentos. Para tentar ajudar, mais uma vez, assim, se você sentir, por que eu coloco opcional? Se você sentir a necessidade, né, que esses procedimentos, eles precisam ter um embasamento teórico mais consolidado, que você precisa rebuscar na literatura, você pode apontar, tá? Por isso que eu coloco, é opcional, você vai lá descrever e você vê a importância disso. Mas tem algumas pesquisas que não necessariamente eu preciso ter todo um embasamento teórico, porque ela já está, digamos assim, de uma certa forma, claro, você já consegue desenvolver, por exemplo, um problema de pesquisa, ele pode até também pegar, quando você fala lá do estado da arte, um pouco desse referencial teórico. Então, toda vez que eu me refiro a referencial teórico, não necessariamente tem que estar lá, referencial teórico, você citar aquelas 4, 5, 10 páginas de texto. Não necessariamente. É tudo que vai te dar um embasamento teórico, uma consolidação das ideias que você está trabalhando no projeto. Tá? Então, se você sentir necessidade de deixar isso mais esclarecido, né, você põe. Se não, você passa. E nos projetos que a gente costuma elaborar, o que esse referencial teórico ele traz para a gente? Eles põem lá, estado da arte ou qualificação do problema. Quando eles falam qualificação do problema, aí você vai usar de bases teóricas, né, de toda uma busca na literatura para embasar bem a sua ideia e não só apresentar o problema, tá? Então, muitos editais, CNPq, CAPES, eles trazem isso, qualificação do principal problema. Não deixa de ser um referencial teórico, porque aí você vai, de fato, descrever aquele... Você não vai mais só fazer a pergunta, como eu coloquei para vocês, ou seja, só não vai apontar o quê, mas você vai qualificar aquela problematização, você vai descrever. Ficou claro? Mas, assim, eu sei, pessoal, que, olha, algo que eu sempre falo, quando eu estou falando de metodologia, dessa estrutura. Eu posso passar uma tarde aqui falando para vocês como fazer.
se não sentar... E quando que vai surgir as dúvidas? Aqui está todo mundo entendendo tudo, né? Quando vai surgir as dúvidas? Na hora que você senta para escrever. Aí, poxa, aquela professora falou isso, mas... Nossa, aí vem todos os nós. Por isso, pessoal, quando eu falo, além de ler, praticar, né? Escrever. Escrever... Aí, assim, deixa eu lembrar aqui o que é o referencial teórico. Porque, assim, o mais importante, pessoal, como eu sempre estou reportando isso, entender a composição dessas estruturas, mesmo que elas estejam embaralhadas, vamos supor assim, na cabeça de vocês, mas você conseguir olhar o que é um justificativo, o que é um objetivo, o que é a problematização, o que é um referencial teórico. Então, assim, entender o conteúdo presente nessas estruturas, porque essa sequência, nós vamos ver uns exemplos, elas mudam, tá? E, mais importante, é escrevendo, gente. Escrever não é uma tarefa fácil. E isso, você não aprende a escrever ouvindo só palestras, é você lendo. É prática, você escuta, né, uma informação, a informação ali básica, e aí você vai exercitando, tá certo? Oi. Em quais momentos do texto que cabe essa referência? Por exemplo, só na introdução, só na referência, ou quando chegar na metodologia e for usar uma específica, eu posso retomar isso? Pode. Olha só, referência é algo que, assim, a gente fala de um tópico, mas ela vai estar presente em várias partes. Por exemplo, lá na introdução, eu falei para vocês que vocês fazem citação, né? Citação é uma referência, né? Você usou de um trabalho, citou um trabalho. Você vai ao objetivo, não há necessidade, né? Você vai lá muito específico. Ok. Aí você vai para a metodologia. Tem um método que você vai utilizar. Você precisa ir lá no livro ou no cara que desenvolveu o método e citar todo o método? Não. Você referenciar. O trabalho análise X foi feito com base em fulano, o ano tal. Ou seja, você referenciou o método da sua análise. Você não precisa descrever, principalmente quando é um método já, digamos, consolidado, já estudado, você só cita resultados. Mais ainda, né? Vem muitas e muitas citações, porque você vai apresentar seus resultados, você vai discutir os resultados, às vezes você vai citar algum trabalho que também encontrou um resultado parecido ou diferente do seu. Então, essas referências, essas citações, elas estão presentes ao longo das partes do texto, não apenas no referencial teórico. Tudo bem? Sim. A discussão de resultado é importantíssimo. A gente deve um pouco evitar na conclusão. Sim, claro. Evita na conclusão. Mas discussão de resultado, inclusive, quando eu oriento, eu digo sempre assim, olha, quando você estiver levantando, né, artigos, referências, você vai sempre guardando artigos para você usar na discussão de resultados. Exato. E vai separando temático, porque você vai ter que apresentar lá na frente, comparando com seus resultados e falar, olha, eu achei esse resultado e fulano encontrou esse. Exato. Aqui no projeto... Para você confirmar o que você encontrou. Desculpa. Exato. Aqui no projeto, a gente não tem a sessão de resultado de discussão, né? Depois, sei lá, a gente pode falar de artigo científico numa outra oportunidade. No projeto, não tem. Porque assim, pessoal, a gente está falando de projeto especificamente, algumas coisas vocês podem utilizar nos artigos. Só que a estrutura de um artigo, ela é diferente da estrutura de um projeto. A gente tem introdução, a gente tem objetivo, né, no projeto, a gente também tem no artigo. Metodologia também, a metodologia proposta. A partir, no projeto, a gente fica ali até a metodologia, né? Comparando com o artigo, por exemplo. Depois da metodologia, aí você vem para a parte de resultados esperados, que a gente vai discutir mais na frente. Agora, no seu artigo é que você tem a seção de resultados de discussão, você tem a seção de conclusão, tá? E aí a gente pode, sei lá, numa outra oportunidade a gente pode falar só de artigos, vamos, né, por partes. Tudo bem, então? Ficou clara a questão do referencial teórico? Ok, vamos seguindo. Metodologia, pessoal. Então, como o colega já tinha comentado, né, é um item também que não deixa de ter uma citação, pode ter uma citação. Opa! Pessoal, na metodologia, vocês perceberam que no início eu falei que num projeto você responde algumas perguntas, né?
Nós já respondemos a primeira pergunta, vocês lembram que foi o quê, né? A gente respondeu essa pergunta com o nosso problema de pesquisa. Nós fizemos uma outra pergunta que se tratava por quê, que era justificativa, e a gente conversou por que você precisa realizar, qual a necessidade de efetivar o seu trabalho. E nós estamos chegando a uma terceira pergunta, que seria como? E metodologia, pessoal, é um dos aspectos que, às vezes, ela não recebe a devida importância, mas existem algumas coisas que vocês precisam ficar, assim, bem claro na mente. Toda metodologia, ela requer um detalhamento maior. Por quê? Quando que uma metodologia está bem escrita, está bem feita? Quando eu consigo replicar, certo? Reproduzir aquela metodologia perfeitamente. Quando você descreve, certo, uma série de procedimentos, de análise, e outra pessoa vai lá e tenta reproduzir aquelas pesquisas e chega nos resultados que você chegou, você tem a confirmação que a sua metodologia está bem escrita. Por quê? Porque ela te dá todo o detalhamento necessário para que eu consiga reproduzir. Tudo bem? Então, você precisa descrever, né, o tipo de pesquisa a ser realizada. E nesse aspecto, pessoal, existem diversos tipos de pesquisa, né, como a gente sabe. Então, você precisa, por exemplo, você precisa indicar a questão dos procedimentos, da coleta de dados, tá? A questão de mostrar as análises que foram realizadas. E dentro do contexto de vocês, pelo que eu estou vendo, todos têm pesquisa experimental, né? Ou bibliográfica, ou descritiva, enfim, existem diversas. Quando eu falo de pesquisa experimental, eu consigo alterar esse conjunto de variáveis, eu vou lá e elaboro um procedimento. Quando a gente está falando de pesquisas bibliográficas ou descritivas, você não mexe nessas variáveis, você apenas vai descrever determinados fenômenos. Você vai partir tem um determinado cenário, digamos assim, alguns aspectos biológicos, e você vai fazer a descrição daqueles aspectos biológicos. Então, assim, como eu estava falando, tem pesquisas bibliográficas, né, pesquisas experimentais, pesquisas descritivas. Então, em todas elas, independente do tipo de pesquisa que você está elaborando, você precisa deixar muito claro a questão dos procedimentos. E como o colega estava falando, na questão dos métodos, é importantíssimo quando você citar um método e fazer uma referência de onde, ou seja, alguém elaborou aquele procedimento, aquela análise. E aí você menciona aquele trabalho, tá certo? Porque às vezes você vê aquelas metodologias extensa, que o cara detalha todo o procedimento, sendo que tem alguém que já citou, tem aquele trabalho já descrito. E aí, digamos, nesse aspecto, quando já tem um procedimento todo detalhado, a não ser que você faça alguma modificação dentro de um procedimento já existente, e você precisa dizer qual a modificação que você fez. Por exemplo, eu ouço muito dentro da minha área de genética, o pessoal fez assim, o método de extração de DNA foi o Dolly com modificações. Tá, mas que modificações? Se você não deixou claro para mim qual foi, porque você utilizou de um método, mas você fez algumas modificações, por menor que seja, você tem que explicar que modificações foram feitas, tá? Então, principalmente a questão, quando você trabalha, pessoal, com pesquisa experimental, você tem que caracterizar muito bem a sua área de estudo, desde os aspectos de coordenadas geográficas, a área. Assim, a pesquisa, pelo que eu vi, a maioria é experimental, né, Lucijane? Assim, algum objeto em específico avaliando, né? Então, assim, delimitar muito bem, você estava falando, estudo ali um caso, delimitar aquela área, tá? Escrever, ou às vezes quando é alguma questão de um rio, de um lago, que seja, você precisa descrever todas as condições. Por que eu estou falando isso para vocês, pessoal? Porque isso vai impactar, né, lá nos seus resultados. Toda vez que você for discutir ou tentar explicar algum efeito biológico, algum comportamento de determinado cenário, você vai se reportar às condições em que você estudou. Como que era aquela área, onde ela estava localizada, qual o cenário que você está trabalhando. Então, esses aspectos metodológicos, eles são muito importantes. E aqui, a gente, vou entrar um pouquinho, fazer um adendo, a questão de tabelas, figuras,
tudo isso, pessoal, eles precisam ter uma riqueza de detalhe, uma clareza, uma organização das ideias. E algo muito importante que a gente deve fazer também na metodologia é seguir uma sequência cronológica da sua pesquisa. Por exemplo, você começou a estudar numa área. Então, você começa a descrever a área, as análises que foram feitas, o que compõe aquela área. Então, assim, você precisa delimitar a sua pesquisa no tempo. Tipo assim, uma sequência cronológica dos eventos. Por quê? Porque isso vai te facilitar na hora da tua discussão. Quando você... e a gente tem que sempre pensar nessas partes de estrutura, seja de projetos, seja de artigos, elas não estão completamente soltas, elas precisam estarem conectadas. Se você faz uma metodologia seguindo uma sequência cronológica, na hora de você discutir os seus resultados, você segue aquela sequência de análise que você desenvolveu, que fica muito mais fácil, fica de fácil entendimento para o leitor. Então, metodologia tem muitos aspectos. A questão, às vezes, você coloca aqueles gráficos e coloca um tamanho de letra que você, mesmo dando um zoom, você não consegue identificar ali naquela figura. Então, assim, tem muitos aspectos da estética. Eu acho que uma metodologia bem escrita, tá? Bem organizada, ela dá um diferencial enorme para o seu texto. Porque nessa parte a gente não pode economizar em detalhes. Tá? Essa metodologia é uma parte muito minuciosa e tem deixado muitos projetos de pesquisa de fora por conta de não ser claro nos métodos, nos aspectos metodológicos, nos tipos de análise. Vou fazer uma análise. Descreva que tipo de análise você está fazendo. Como que você for... eu vou coletar dados. Como você fez a coleta de dados? Como você trabalhou esses seus dados? Você fez alguma transformação de dados? Que tipo de análise você trabalhou? Seus dados são quantitativos, são qualitativos? Qual a sua pesquisa? Então, todas essas perguntas, pessoal, elas precisam estar muito bem claras. Tudo bem? Oi. Por exemplo, você começar com a metodologia, depois que você fez a sua metodologia, você vai fazer Porque assim, eu quando estou escrevendo, eu sempre deixo a minha introdução por último, por incrível que pareça. A última coisa que eu produzo é a introdução, porque para mim a introdução seria o resumo de tudo. Então, assim, eu não sei, e é justamente isso a minha dúvida, né? Porque eu já começo com base teórica, então assim, eu acabo escrevendo minha base teórica, né, e faço a revisão bibliográfica, aí depois... Exato. E aí eu não sei se tem uma sequência lógica, porque assim, eu criei uma sequência lógica muito pela prática ao invés da teoria em si, né? Sim. Olha, tá... posso responder, depois ele fala, né? Então, eu de fato, quando nós colocamos os textinhos assim, seguindo, é mais por uma questão de organização. Mas você está corretíssima quanto à questão, cada um de nós temos uma sequência lógica na nossa cabeça. Eu estou falando de sequência aqui de metodologia específica. Na metodologia você tem uma sequência cronológica de como você procede as análises. Se tratando da sequência dos tópicos seja de um projeto ou de um artigo científico, eu particularmente começo pelas minhas análises. Por exemplo, em artigos. Se falando de artigos, eu vou para as análises, metodologia, né? Vou lá, realizo análise, vejo os resultados, descrevo todos os resultados, depois eu elaboro uma introdução. Por quê? Muitas vezes eu elaborei lá uma introdução seguindo uma linha de raciocínio, mas os meus resultados me deram completamente diferente daquela linha que eu segui. E aí perde a conexão entre a minha introdução e os meus resultados. Então, eu sempre começo pelas análises, pelos resultados, aí depois... A metodologia é algo que você vai fazendo em consonância com os resultados. E, por fim, você elabora, de fato, a sua introdução. Aí depois você vem... Quando você fecha os seus resultados também, você já tem capacidade de elaborar a conclusão. Fechou ali os resultados, pontual, já concluí e... Só um segundinho. E, beleza, ok, vou para a conclusão. O resumo é, de fato, se tratando de artigo, né, a última parte. E também o título. Às vezes a pessoa quer começar pelo título. Aí vai na introdução. Não dá, porque às vezes você modifica algo nos resultados, você encontra um resultado diferente e você deixa resumo e título lá para o final.
E cada um, ele tem essa percepção do que é mais, assim, mais fácil para ele começar. Como você falou, por aspectos práticos, você entendeu que é melhor começar, né, de uma forma diferente. Cada um tem essa percepção. Então, assim, não existe, não, a forma correta é essa daqui. Não, a forma correta é aquela que você consegue trabalhar melhor. Como eu citei para vocês, começo pelas minhas análises e resultados, tá certo? No projeto de pesquisa, qual seria a etapa inicial? Eu penso no referencial teórico quando tiver, né? E essa qualificação do problema. Primeiro você tem que ter esse estado da arte, essa leitura, para você conseguir até ter as ideias. Porque você não consegue pensar ainda numa metodologia prontamente se você não fez, assim, esgotou suas fontes de leitura acerca do tema, e aí você começa a desenvolver as ideias para elaborar tanto a questão da sua metodologia, né, da sua introdução. Então, a introdução acaba ficando uma das últimas etapas, tá? Então, reforçando, não tem uma sequência lógica específica, essa daqui a gente coloca por mera didática mesmo, apresentando, mas eu penso dessa forma, tá? Eu começo sempre por análise. Estatísticas. Análise desculpa, porque dentro da minha área acaba as análises estatísticas. Você pega os dados, já tem lá os dados tabulados, você faz uma análise estatística, você tabula tudo isso, monta suas figuras, suas tabelas, tudo que você precisa, faz a sua discussão e depois eu penso na minha introdução. Sim. Uhum. Quais são os objetivos? E você ainda precisa procurar que método você vai usar. Então, e como você vai usar. Então, você precisa saber qual o seu objetivo real da pesquisa. Porque o caso dela, ela já chegou no nível que ela já tem o método que ela usa, os dados que ela tem, ela já conhece muito bem o que ela faz. Uhum, sim, sim. Boa tarde. Mas está certíssimo, tá? Quando está começando, você realmente tem que estabelecer seu objetivo. O que foi o primeiro ponto que eu falei para vocês? O quê, né? Qual o seu problema? O quê, para quê, por quê, né? E aí sim, como. Por isso que a gente seguiu partindo do pressuposto que você está começando, você de fato tem que deixar muito claro onde você quer chegar, tá certo? Ele quer falar? Oi, pois não? Boa tarde a todos. Álvaro? Eu estou aqui nesse Naí Calorento. Depois, eu não estava conseguindo conectar, aí o Guto me deu as dicas aí, eu consegui, beleza. Estou acompanhando e está muito interessante. Com relação à questão de delimitação da área, ok? Agora, com relação à sequência cronológica de tempo, digamos o seguinte, eu vou trabalhar numa bacia hidrográfica. Qual o período que eu tinha que pegar para considerar, assim, de tanto até a data atual? 1 ano, 5 anos, 10 anos? O que seria uma data recomendada? Ou como que eu faria isso aí para pegar um histórico disso aí? Ou que seja de antropização, ou questão de medição de vazão, do manancial. O que seria uma data? Como que eu faria para estabelecer uma data? Olha, então, quando você fala você está se referindo à série temporal, correto? É porque é o seguinte, o trabalho, ele consiste em estruturas de conservação de solo e água e ver o impacto que aquilo vai dar na bacia.
Então, além desse, também tem a questão de manejo. Mas essa parte de resultados de impacto ambiental seria um dos objetos de estudo. Olha só, quando se trabalha nesse aspecto, você precisa considerar uma série temporal representativa. Assim, você tem que olhar, fazer uma busca na literatura e ver dentro do seu tema, 10 anos, 20 anos, 15 anos, quanto seria suficiente, tá? Te precisar, te dar um número e falar, você vai fazer com tanto. Eu não saberia te precisar um tempo exato. Eu te recomendo a fazer uma busca e delimitar dentro do seu trabalho, da sua área de estudo, quanto que seria representativo para você fazer suas afirmações e inferências a respeito do tema. Ok. Tudo bem? Tudo bem, está entendido. Correto. Muito obrigado. Por nada. Essa questão de série temporal, gente, é importante também, porque às vezes você vai relatar, eu quero saber o impacto do fogo no cerrado. Quanto tempo isso vai ser representativo? Você parte de um foco, né, de um ponto e ver todo esse aspecto, porque quando se trata desses fenômenos biológicos, 1 ano, 2 anos, às vezes até 5 anos, é pouco tempo para você fazer afirmações, tá? Principalmente quando é aspecto assim, prático, de campo, que você não tem controle, tudo pode acontecer. Então, existem muitas variáveis envolvidas, tá? Então, uma série, geralmente essas séries, por exemplo, você quer ver a questão da água seca, você considera aí mais de 10 anos para frente. 20, 30... Então, para você realmente ter uma inferência... Oi? Eu já vi muitas séries tipo assim, de 20, 30 anos, principalmente quando se trata água, seca, assoreamento, essas coisas de solo, leva muito tempo para a questão de todo esse ciclo, né, que é necessário. E essa percepção de tempo você vai conquistar lendo outros textos também. Exato, eu vejo muito com leitura. Nisso, tipo, com a referência bibliográfica que você tem de outros textos, Exatamente. Pega o referencial. Por isso que eu recomendo, faz uma busca na literatura e vê o que tem sido trabalhado, o que tem sido utilizado. Tá bom? Bom, como eu já falei da questão de repetir, né, do experimento, ou seja, ele precisa ter uma sequência cronológica, uma clareza, né, na descrição, certo? E, importante que eu já mencionei também, uma alta qualidade de figura, pessoal. As revistas, elas são muito exigentes, porque quando você manda, você tem que ter uma qualidade alta para ser enviado para as revistas. Ela já até especifica qual o tamanho, a resolução, exatamente. Então, tem que ter muita clareza e organização nessa parte. Ok? Bom, pessoal, partindo aqui, então, um outro aspecto que pode ser utilizado é a questão das... Oi? Tá de bom. novo. Oi. Olha, mais um, perturbar um pouco o povo. Vamos lá. É bom que você participa. Então, só se a turma não ficar aí... com relação às figuras de internet. Talvez já falou no início. Então, eu peço até desculpa se tiver falado. Assim, mas eu sempre tenho dúvidas. Se a gente for utilizar uma figura que não é do trabalho da gente, mas sendo só como mostrar alguma coisa, vamos supor. Você precisa referenciar. Não falei não. Você precisa referenciar. De onde você pegou a figura, você cita a fonte, tá? Muitas vezes, por exemplo, mapas, né? Hoje é muito fácil de construir mapas, tem muitas ferramentas. Mas vamos supor que já tem uma figura lá prontinha na internet. Então, você precisa necessariamente citar a fonte daquela figura. O mais indicado, assim, de fato, para os artigos científicos, principalmente, é que você construa suas próprias imagens, tá? Principalmente dissertações, teses, artigos científicos, o ideal é construir, tá? Em última instância, você utiliza uma figura que já existe, mas não esquece de referenciar. Fala a fonte de onde você tirou. Muito boa dica, muito obrigado. Assim. Olha, ele está participando, vocês estavam tão caladinhos.
Bom, pessoal, outro aspecto que você, como a professora Lucijane falou, a questão até do trabalho, que já tem um produto pronto, né? Às vezes já visa um produto, né? Esses resultados esperados ou principais contribuições. Aqui é um espaço que você pode utilizar, mais uma vez, é opcional. Mas é muito importante quando você escreve um projeto e você já sugere um possível resultado, ou seja, uma possível contribuição daquele seu projeto. Já dá mais uma consolidação para a sua pesquisa, já dá mais uma confiança, tá certo? Então, no caso de vocês, eu acho que isso é muito possível, né, Lucijane, de fazer, uma vez que muitos deles já têm ali um produto pré-pronto, né, assim, que eles estão construindo. Ah, legal. Aham. Fala, professora. Ótimo, então já entra nos resultados esperados. Em projetos, pessoal, das agências de fomento, eles querem muito isso. Tipo assim, ok, vou te pagar e o que você vai nos dar de retorno? Né? Qual é a principal contribuição dessa sua pesquisa? Né? Em tempos de crise, não dá para ficar gastando dinheiro à toa, né? Bom, pessoal, e você precisa ter, isso aqui é essencial, um orçamento, tá? Tudo que você vai pesquisar, você vai executar um projeto, tem um gasto envolvido. Além do gasto energético, mental seu, né? Tem também um custo envolvido. E é muito interessante que você possa detalhar, para até que você tenha uma noção do quanto você está gastando no seu projeto, o quanto... E isso aqui, com certeza, quando é alguma agência, seja privada ou pública, que está financiando o seu projeto, ela vai querer uma planilhinha com os gastos lá. E, a depender do projeto, ele já até especifica com que você pode usar o recurso. Quais os tipos de produtos que você pode comprar, material permanente ou não, de uso... Então, assim, quando a gente tem um projeto, isso acontece muito conosco e às vezes é muito chato, porque você já tem um recurso delimitado, assim, informando o que você pode gastar. Às vezes você precisa de um outro material que não consta lá na sua lista, mas você não pode utilizar daquele recurso para um outro material. E, às vezes, isso acaba sendo ruim, porque você acaba ficando muito refém desse aspecto, tá bom? Bom, pessoal, já estamos quase chegando ao fim, tá? Vocês estão cansados, né? Olha só, é importante, pessoal, ter um cronograma. Principalmente quando você faz mestrado, que o tempo de mestrado é curto. Você pensa, 2 anos, gente, 2 anos passa muito rápido, tá? Passa muito rápido. Eu sempre falo isso para os meus alunos de mestrado e o doutorado. O doutorado você ainda tem uma folga ali, digamos, entre aspas, de 4 anos. Mas o mestrado você tem disciplinas a fazer, você tem que escrever um projeto, você tem que escrever o artigo, você tem que escrever a tese. É tudo muito rápido. Se você não tiver um cronograma e seguir, não é só ter um cronograma, é seguir um cronograma, você se perde. E também a depender da sua pesquisa. Às vezes, o pessoal do mestrado idealiza uma pesquisa que demoraria, 5 anos para realizar. Então, você tem que ter o pé no chão, que é um mestrado, tá? Que nem sempre no mestrado você consegue concluir. Às vezes, você faz uma etapa do processo. Às vezes, a gente tem projetos que vai 1, 2, 3, 4 alunos para poder conseguir executar o projeto. Às vezes, vai 4 dissertações em um único projeto. Porque cada um deles vai executar uma etapa. Tudo bem? Então, é muito importante e é essencial que se tenha um cronograma das suas atividades, tá? E você pode... Aqui eu coloquei o cronograma de uma aluna minha. Então, tipo assim, já tem tudo definido e aí eu olho... Aí, a orientadora, quando quer cobrar o aluno, né, vai lá no cronograma e vê, qual é a etapa que nós estamos e assim vai. É até uma forma de você controlar um pouco mais essa questão. Não controlar o aluno, mas controlar o andamento da sua dissertação. Ok? Já estamos chegando ao finalzinho com a questão de referências bibliográficas. Essa é uma das partes, né, que às vezes, a depender da situação, pode te tomar muito tempo, pessoal. Eu dou um curso também, é um tutorialzinho básico de Mendeley também, porque é gerenciador de referências. Pessoal, foi-se o tempo que você fazia referência 1 a 1. Pelo amor de Deus, não gastem o tempo de vocês. Não! Como assim? Não, gente. Sério? Não, Lucijane, precisamos de um curso de Mendeley.
Quem já conhece o Mendeley ou o EndNote? Ninguém? Não, gente. Você conhece? Perfeito. Gente, quando vocês... Olha, se eu der um clique rápido aqui no meu computador, vocês nunca mais vão querer fazer à mão. Gente, gerenciador de referências. Exato, às vezes você tem que consertar. Ó, tem muito... acho que depois da aplicação. Gente, ele faz referência automática. É literalmente um clique. Você clica, ele gera a citação no seu texto e gera toda a referência no estilo que você também escrever lá no final. Resumindo, você manda um artigo para a revista te devolve, rejeita teu artigo. O que você faz? Vai mandar para uma outra revista e aí você vai ter que trocar toda a referência porque tem cada revista tem o seu estilo diferente. O que você vai fazer? Ter que ir lá trocar tudo. O ano era no início, não, agora é no final. E você fazer tudo isso à mão é um gasto de tempo que ninguém tem tempo para gastar com isso. O Mendeley, com um clique, eu quero no estilo da BNT. Você clica, ele faz tudo na BNT. Você clica, ele faz tudo numa revista, sei lá, de Chicago, americana, enfim. É vida, gente. Eu sou muito adepta. Tem o EndNote que é pago. O Mendeley é uma versão grátis, é por isso que eu dou o curso sobre ele, porque é grátis. Tem o Zotero que eu não uso também, mas o Mendeley, ele resolve, assim, muitos problemas. E é literalmente isso. Você gera as referências tanto no texto, a citação direta, como lá no final do seu texto. Aí você clica, ele já vai gerando. O que é... Exatamente. Ele trabalha em conexão com o Word e tem também o Web Importer. Não sei se você usou. Você procura o artigo, clica no Web Importer e aí ele já joga o seu artigo dentro da sua biblioteca. É fantástico, eu recomendo. Exato. E aí depois você cria sua biblioteca, o início. Isso. Sim. É o mais importante que eu ia falar. Quantas vezes a gente ficou lá, mexeu no texto, aí apagou um determinado autor. Aí ficou a referência lá no final, né? E aí depois você vai lá conferir, ou então você adicionou um novo texto e não colocou a referência. Então, assim, o Mendeley, se você apaga do texto, do direto, ele apaga também do final. Então, assim, é fantástico, tá? Ninguém se perde mais tempo fazendo referência à mão. Fala com a Lucizane. Tá certo, a gente veio aí com a Lucizane e... Pessoal, a gente vai agora para a parte mais de aplicações, para vocês verem na prática como que isso acontece. Quanto à questão das estruturas, pessoal, alguém ficou com alguma dúvida, queria algo que não ficou claro, quer rever alguma coisa? Eu falo rápido, vocês não me interrompem, eu vou falando e vou seguindo. Então, qualquer dúvida, a apresentação vai estar aqui também, tem o meu contato na apresentação, pode perguntar porque todas as dúvidas vão surgir quando vocês, de fato, estiverem elaborando, tá? Isso é fato. A gente conversa sobre, mas irão surgir muitas dúvidas, tá? E só para vocês, eu trouxe aqui alguns exemplos de fato, aplicações. Quando eu falei para vocês que é muito variável essa questão dessa sequência, o que tem, o que não tem. Eu trouxe rapidamente, na TV não aponta, mas tudo bem. Rapidamente, olha só, os formulários de projetos, quando a gente vai submeter dos editais, na TV não aponta. Aponta lá, mas na TV não. É por conta da tela, exato. Ele não aponta. Não vai, Aqui vai, mas na TV de jeito nenhum. Quando eu vi que era TV, eu falei, não vai apontar. Então, pessoal, em geral, o que os editais, as agências, elas já trazem o seu formulário. É por isso que eu falei para vocês que não é importante você ficar se amarrando, qual estrutura eu vou utilizar. O que faz os programas? O que a gente faz? Eu até falei para a Lucizane se teria um modelo específico, a gente propõe um modelo. Isso é muito fácil de fazer assim, pode colocar lá uma lista, uma sequenciazinha e passar.
mas não precisa se amarrar tanto à estrutura por conta disso. Olha só, isso aqui é um edital do CNPq desse ano ainda. Olha, o formulário de proposta deverá ser preenchido conforme as informações ali solicitadas. Aí tem lá as informações. Lá no final, ali na letra J, vocês estão vendo que ele fala arquivo anexado com detalhamento da proposta conforme o modelo. Eu vou pegar aqui rapidamente o modelo para vocês. Só para vocês terem uma ideia de que essa estrutura é muito variável. Com isso, o mais importante é entender o conteúdo. Do projeto, deixa eu ver, acho que é o edital 31. Então, ele já traz o modelo. Então, você não precisa ficar amarrado. Agora, precisa entender, deixa eu aumentar um pouquinho. Precisa entender o que compõe. Ó, tem um modelo. Hã? Sim, é. Aqui você tem a parte da proposta, algumas descrições, as linhas temáticas, a depender do tipo de projeto. Olha só, pessoal, olha aqui a primeira que ele começa. Qualificação do problema ser abordado. Isso aqui que eu falei com vocês. Acho que não estava ouvindo, né? Isso aqui que eu falei com vocês. Ele vai trazer a estrutura. Geralmente, os editais, eles trazem a estrutura. Então, o que você precisa saber? O que compõe, o que é esse problema a ser abordado? A gente já conversou sobre. Lembra que quando eu falei do problema, alguns editais até falavam a qualificação, que aí você pode até utilizar de referências teóricas para embasar a sua linha de pesquisa. Outra parte, ó, metodologia, a ser informações sobre atividade de campo, conforme indicado. Então, assim, principais contribuições científicas e tecnológicas, no caso de vocês, produtos, né, mais a parte tecnológica, eles também já trazem essas informações, ou seja, o que eles querem que constem. Como vocês estão vendo aí também, cronograma. Os editais sempre terão itens cruciais no projeto, que nunca pode, assim, faltar. A problematização, a metodologia, o recurso, o cronograma. Então, são itens essenciais, tá? E eu tenho vários outros exemplos aqui, posso passar para vocês os modelos também, de projetos acadêmicos também. O acadêmico, ele segue lá aquela estrutura bonitinha que colocamos, né, desde o início, a introdução, metodologia. Então, assim, projeto de pesquisa, gente, é muito variável. Quando a gente fala de artigo científico, a gente tem um padrão mais assim consolidado, porque é aquele padrão. Aí surge, às vezes, alguma diferença aqui. Resultados e discussões, ora junto, resultados e discussões separados, né? Tem esses itens também. Mas projeto de pesquisa é um dos itens dentro da metodologia científica mais variáveis, tá? É um dos mais variados. E eu trouxe alguns exemplos aqui, esse daí só para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui mais um. Esse daqui tem, ó, a mesma coisa. Se eu abrir esse daqui também, o número 17, que fala de síntese em biodiversidade e serviço ecossistêmico, também vai ter um anexo, sempre vai ter, ó, um anexo 1 com as delimitações. Então, perceba aqui, a estrutura não é o problema, e sim o conteúdo, ou seja, o que compõe cada uma dessas partes. Tá certo? Mais um que eu coloquei. Tem esse aqui também, gente, abriu agora, acho que vocês até podem, Lucijane, não sei se você vai... Tem esse Entre Mares, que é um edital que está aberto para justamente a questão das manchas de óleo no Nordeste, tá? Então, tem muitas partes da água, eu tenho ele aqui também, depois eu posso enviar, tem lá as várias etapas e, de repente, pode pleitear vocês do Prof. Água. Oi? Mas vocês já estão quantos anos de... qual é o primeiro... É até 5 de dezembro. Ele está aberto, é o que está aberto agora. Tem esse da FAPDF. Eu trouxe alguns, pessoal, só para mostrar que, tipo assim, tem diversos tipos de projetos, tá? Cada programa, ele tem também, pode elaborar. Às vezes, tem programas que nem define. Quando eu comecei, é a primeira vez que eu dei essa disciplina lá no projeto em Ciências Ambientais, e nem tinha ainda uma definida. Eu fiz lá uma listagem, vamos definir o que é importante, colocar, e não necessariamente tem que seguir à risca todas aquelas partes, como eu coloquei, tá certo? O mais importante, vocês já estão bem, acho que já entenderam, né, o que é mais importante de um projeto. Certo?
Então, pessoal, como eu já falei, os modelos variam bastante e o importante é o conteúdo de cada parte. Bom, aqui eu encerro a apresentação, aí está meu contato, quem quiser alguma pergunta, alguma dúvida. E eu sei que numa conversa não dá para aprender muitas coisas, mas de fato vocês vão aprender quando for praticar, tá? E qualquer dúvida, qualquer observações, vocês podem perguntar. E eu não sei o tempo de vocês, mas assim, não sei como estão o andamento de vocês de projetos, mas eu sempre faço da seguinte forma. Primeiro eu faço uma explanação acerca da estrutura e depois o pessoal começa lá, pelo menos lá no Ciências Ambientais, o pessoal começa de fato a elaborar, a estruturar e aí vai tirando dúvidas pontuais. Então, eu acho que todo mundo aqui já está encaminhado com seus projetos, né? Já estão elaborados, né? Pelo menos o tema já tem, né? Isso é importante. Ótimo, pelo menos todo mundo é água. Quando a gente tem... Bom, muito obrigada, pessoal. Eu estou à disposição para qualquer dúvida. Vamos fazer um início de posto, né? Agora a gente vai ter café aí? Tem, né? Então, café. Cadê o lanche daí, Álvaro?
Hoje é aniversário do Rodrigo. Quando ele voltar, vamos cantar os parabéns para ele, tá bom? Antes da gente ir embora. Aniversário do Rodrigo. Depois de cantar aqui, a gente canta parabéns para ele. Quando ele entrar, a gente senta e já começa. Oi, Álvaro. Oi. Tudo bem aí em Unai? Tudo bem, menina? E você, Antônio? Tô bem, você? Joia. A Daiane foi? No outra semana você vem, né? Apresentação, né? Nossa senhora, tem que estar aí, né? Eu, a Daiane e... É a sua palestra 29, é? Quer dizer, eu não sei, né? Vamos ter que ir nas duas, porque eu acho que é obrigatório ir nas duas, né? Mas a nossa eu acho que ficou pro dia 6. Ah, vocês ficaram pro dia 6, a nossa também. Mas tem que vir 29, né? Prestigiar os colegas, né? Tem que vir. Então, e você tá gostando dessa aula de hoje? Sim. Meu orientador importante para nós, né? Importante. Meu orientador, a primeira coisa quando ele pegou meu projeto perguntou se eu já tinha tido essa aula sobre elaboração de projeto. Ele pegou meu projeto, já revisou. Primeira pergunta: você teve aula de elaboração de projeto? Eu não. Agora, como eu não respondi ainda, vou responder agora, eu já tive, né? Agora não tem